mais uma vez, dando prosseguimento à gravação sobre a Gênese e a vida, hoje número 29. Faremos a abordagem sobre a realeza de Cristo, seus milagres, na visão espírita. Mas antes, pedimos à Divina Providência a ajuda dos mentores espirituais amigos em nome de Jesus, para que possamos realizar este percurso, atingindo de maneira bem-sucedida este objetivo para o qual nos propomos. Conforme já se acha registrado na gravação número 28, Cristo tinha em si os atributos todos pelos quais eventos curativos aconteciam, conforme poderemos ler no livro A Gênese, os Milagres e as Predições, segundo o Espiritismo, além da descrição de outros tantos eventos que marcaram sua trajetória terrena. Esses fatos se acham narrados na 13ª edição do livro supracitado, página 292 até 327. Além disso, outras informações temos a oportunidade de encontrar nesta mesma obra relacionadas com Jesus. Os atributos do Divino Mestre na sua hierarquia psíquica, que configuram o espírito mais evoluído que já veio à Terra, são as características incríveis que evidenciam a realeza de Jesus. No curso de Educação Mediúnica, publicado pela Federação Espírita do Estado de São Paulo, encontramos e transcrevemos: o título de rei nem sempre exige o consenso unânime aos que, por seu gênio, se colocam em primeiro lugar em alguma atividade, dominando seu século e influindo sobre o progresso da humanidade. É nesse sentido que se diz rei ou príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores, etc. Essa realeza que nasce do mérito pessoal consagrada pela posteridade não tem muitas vezes maior preponderância que a dos reis terrenos. Complementa Kardec no mesmo item. A realeza terrena acaba com a vida, mas a realeza moral continua a imperar, sobretudo depois da morte. Sob esse aspecto, Jesus não é um rei, mais poderoso que muitos potentados da terra. Mas com razão foi, portanto, foi com razão que ele disse a Pilatos, quando questionado: eu sou o rei, mas o meu reino não é deste mundo. Foi o rei dos trabalhadores para nós, pois abraçou o serviço espontâneo a favor da humanidade como sendo a tradução da própria fé. Foi o rei dos servidores que se transfigurou em servidor da humanidade, estendendo mais imediata assistência aos que colocavam no último plano, aos que se colocavam, quero dizer, no último plano da escala social. Foi rei da justiça, pois envergou a toga de juiz e patrocinou a causa dos deserdados. Foi rei dos políticos, pois ensinou o acatamento maior às autoridades constituídas. Foi rei dos médicos, pois sem nenhum juramento que o obrigasse a tratar os enfermos, amparou os doentes com extremada solicitude. Foi rei da humildade, pois podendo nascer em berço de ouro, optou pela manjedoura, socorrendo-se da hospitalidade dos animais. Foi o rei da liberdade, pois transmitiu a sua mensagem libertadora
aconselhando aos homens libertar-se dos erros, porquanto todo aquele que comete pecado é escravo do pecado, acrescentando que permanecessem os homens em sua doutrina, para que fossem verdadeiramente seus discípulos e conheceriam a verdade que os libertaria. Foi rei da tolerância, quando aferrado pelos soldados e vilipendiado pelo próprio povo que ajudara, disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Isso encontramos em Lucas, capítulo 23, versículo 34. Foi rei do amor quando deu novo mandamento, dizendo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Encontramos esta afirmativa em Jó, capítulo 13, versículo 34. Foi, em síntese, rei dos homens, pois passou no mundo abençoando e consolando, esclarecendo e servindo, mas preferiu morrer, a tisnar o mandato de amor e verdade que o jungia aos desígnios do Eterno Pai. O espírita, no exercício de sua mediunidade e na vivência de todos os seus passos com Jesus, bem entendido, deve viver como os homens, mas sempre lembrando em todas as manifestações a sua existência, que é chamado a servir os outros como o fizera o Mestre. Deve ter sempre o ensinamento de Kardec como lembrança. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Este texto encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. Além da lição de Jesus, das recomendações de Kardec e dos Espíritos na codificação, deve o médium lembrar-se das palavras de André Luiz, quando ensina: compenetra-te dos seus deveres sagrados, sabendo que o medianeiro honesto para consigo mesmo chega à desencarnação com a mediunidade gloriosa, enquanto que o medianeiro negligente atinge o rio da morte com a tortura de quem desertou da própria responsabilidade. A mediunidade não se afasta de ninguém. É a criatura que se distancia do mandato mediúnico que o plano superior lhe conferiu. Os espíritas, no exercício de sua mediunidade e na vivência de todos os seus passos, devem ter Jesus como modelo e guia. É preciso que digamos, e não obstante que devido às imperfeições típicas do estágio evolutivo que estamos vivenciando, embora os médios tenham esta meta como razão de ser, muitos dos seres humanos fracassam em tal finalidade. Com os homens, sem os homens, apesar dos homens, a doutrina tem que ir para a frente. Pelos predicados de Cristo, que hoje conseguimos analisar, além de outros que não se acham ao alcance de nossa capacidade interpretativa, sabemos que o Mestre foi o Espírito mais perfeito que a humanidade recebeu e que concretizou as ordens que a inteligência suprema estabeleceu. O Pai me recomendou para que nenhuma das suas ovelhas ou das ovelhas do seu rebanho se perca. E, não obstante os percalços na eternidade, dentro da eternidade, todos seremos espíritos puros, sábios e benfazejos. Por maiores que sejam nossas transgressões contra as leis divinas,
por maiores que sejam nossas culpas, um dia na eternidade marcharemos e nos afinizaremos com as forças do bem que controlam e estabelecem a harmonia neste cósmico em meio ao qual vivemos e abrangido pela grande mente divina que é Deus. Nossa trajetória evolutiva é um fato que se concretizará para a humanidade dentro do conceito que a cada um será dado segundo suas obras. Essa modalidade evolutiva ter-se-á perpetrada no dia em que as almas tenham se libertado por seu próprio trabalho de todas as suas imperfeições. No lugar das mesmas tenham tão somente as virtudes, eliminando, é claro, estas imperfeições e colocando as virtudes em seu lugar, a fim de que possam ser configurados como sendo uma fonte imanente de luz. Este é o grande propósito que arquetipou a mente divina dentro dos caminhos evolutivos propostos pelo Cristo, nosso modelo e guia, e também guia da humanidade. Feita essa digressão, voltemos às análises dos atributos de Cristo, que disse: um dia podereis fazer tudo que tenho feito e até muito mais. No entender da humanidade daquela época, Cristo ressuscitou os mortos, vejam só. Porém, quando tais eventos aconteceram, Cristo nunca disse que as pessoas estavam mortas. Com sua dupla vista, ele podia ver e dizia que as pessoas estavam adormecidas. Hoje, cientificamente, sabemos que o estado de letargia configura um estado que chamamos de morte aparente, e que o ser humano, neste estado, pode retornar à vida normal. Como exemplos do passado, mencionamos Lázaro, que, obedecendo à ordem de Cristo, despertou do estado de morte aparente e saiu do seu sepulcro. Fato análogo aconteceu com a filha de Jairo, chefe da sinagoga, e com o filho da viúva de Naim. Contrário seria às leis da natureza e, portanto, milagroso os fatos se voltassem à vida corpórea após tenha acontecido a morte dos mesmos. Ora, não há mister se recorra a essa ordem de fatos para ter-se a explicação da ressurreição que Jesus operou, dos casos de ressurreição, melhor dizendo. Sabemos que Deus instituiu suas leis e que no seu infinito poder poderia contrariá-las se quisesse. No entanto, por todas as informações da espiritualidade, Deus não derroga suas leis. Se mesmo na atualidade as aparências enganam por vezes aos profissionais da área médica, quão mais frequente não haviam de ser os acidentes daquela natureza num país onde nenhuma precaução se tomava e o sepultamento era imediato. É, pois, provável que, nos dois casos acima, apenas síncope ou letargia houvesse acontecido. O próprio Jesus declara positivamente em relação à filha de Jairo: esta menina, disse ele, não está morta, está apenas adormecida. Dado o poder fluídico que ele possuía, nada de espantoso há em que esse fluido vivificante, acionado por uma vontade forte,
como a de Cristo, haja reanimado os sentidos em estado de torpor, que haja mesmo feito voltar ao corpo o espírito, prestes a abandoná-lo, uma vez que o laço perispirítico ainda não se rompera definitivamente. Para os homens daquela época, que consideravam morto o indivíduo que deixasse de respirar, havia ressurreição em tais casos, mas o que havia na realidade era a cura e não a ressurreição na acepção legítima do termo. Na ressurreição de Lázaro, 4 dias depois do seu sepultamento, sabe-se que há casos de letargia em que duraram esse estado até 8 dias ou às vezes mais. A alegação de que cheirava mal em certos indivíduos, há mesmo, vejam só, a decomposição parcial do corpo, mesmo antes da morte, como é o caso tão conhecidos por nós, de gangrena nas diversas regiões do corpo, mas sem comprometimento, no entanto, de órgãos vitais, que são essenciais à manutenção da vida. E quem podia afirmar que Lázaro já cheirava mal? Foi Maria, sua irmã? Suposição sem certeza nenhuma. Jesus também, prosseguindo nas nossas análises, caminhou sobre o mar, conforme consta em São Marcos, capítulo 14, versículos 22 a 33. Estando a barca açoitada pelos ventos e ondas, Cristo veio ter com eles caminhando sobre o mar, o lago de Genezaré de Tiberíades, Quando eles viram andando sobre o mar, turbaram-se e diziam: é um fantasma, e se puseram a gritar, amedrontados. Jesus então lhes falou, dizendo: tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. Pedro lhe respondeu: Senhor, se és tu, manda que eu vá ao teu encontro, caminhando sobre as águas. Disse-lhe Jesus: vem. Pedro, descendo da barca, caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas vindo um grande vento, ele teve medo, e como começou a submergir, chamou: Senhor, salva-me. Logo Jesus, estendendo-lhe a mão, disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? E tendo subido para a barca, o vento cessou. Então os que estavam na barca, aproximando-se dele, o adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Para este fenômeno encontra-se explicação natural. Vocês devem conhecer, já ter ouvido falar, no fenômeno de bilocação, muitas vezes acontecidos e até mesmo testemunhado. Não entrando em detalhes, o Santo Antônio de Pádua, segundo bibliografia, conseguiu deixar seu corpo adormecido numa localidade e apareceu noutra localidade, onde inclusive comunicou-se com as pessoas que lá estavam presentes. Existem inúmeros outros casos, mas a pesquisa e o estudo deve ser a característica dos espíritas, que vão, através do aprendizado e do registro das informações, robustecendo-se em verdades universais cada vez mais a sua fé. Jesus, estando num lugar, pode aparecer sobre a água numa forma tangível. No entanto, esse fenômeno de semimaterialização, ou
materialização completa, não significa que estivesse o mestre ali com o seu corpo. Mas estudos já foram realizados, foram feitos sobre as aparições tangíveis. E, portanto, compete a nós procurarmos nas fontes bibliográficas pesquisas para aprendermos cada vez mais a desmitificar certos ensinamentos que transferiram-se de uma para outra geração e são aceitados como milagres, ou seja, fenômenos que a ciência não consegue explicar. Por outro lado, também pode ter sucedido que o seu corpo possa ter sido neutralizado em sua gravidade pela força fluídica, que mantém no espaço, muitas vezes, uma mesa pesada sem ponto de apoio e que flutua no espaço. Idêntico efeito se produz, muitas vezes, com os corpos humanos. Dizemos também, mais uma vez, fontes bibliográficas, como, por exemplo, no livro que traz por título Fatos Espíritas, redigidos por William Crookes, cientista que pertenceu à Academia Real de Ciências em Londres, nos relatam exemplificações destes fatos. Nós vamos agora, de imediato, prosseguindo na descrição e análise dos atributos de Cristo, falar no fenômeno de transfiguração, que até hoje não é muito bem entendido pela totalidade de nós, trabalhadores da doutrina espírita. 6 dias depois, isso é um conteúdo bíblico, tendo chamado à parte Pedro, Tiago e João, Jesus levou-os consigo ao Monte Tabor, e lá se transfigurou diante deles. Enquanto orava, seu rosto pareceu inteiramente outro. Estou me referindo, é claro, ao Mestre. Suas vestes se tornaram brilhantemente luminosas e brancas, qual a neve, e que não há pisoeiro na terra que possa fazer alguma tão alva. E eles viram aparecer Elias e Moisés, e entreter com o Mestre Jesus conversação, uma palestra. Então, disse Pedro, que presenciava esses eventos, a Jesus: Mestre, estamos tão bem aqui, façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. É que ele não sabia o que dizia, tão espantado que ficou. Ao mesmo tempo, apareceu uma nuvem que os cobriu, e dessa nuvem uma voz partiu, fazendo ouvir estas palavras: Este é o meu filho bem-amado, escutai-o. Logo, olhando para os lados, e a ninguém mais vendo, senão a Jesus, que ficara somente com eles, não souberam exatamente o que tinha acontecido. Quando desciam do monte, que é o Monte Tabor, Jesus ordenou-lhes a eles que a ninguém falassem o que tinham presenciado, até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. E eles conservaram em segredo o fato, inquirindo uns com os outros o que teria ele querido dizer com estas palavras, até que o homem tenha ressuscitado dentre os mortos. Estas citações nós encontramos no livro de São Marcos, capítulo 9, versículos 1 a 9. A grandiosidade da hierarquia psíquica do espírito mais puro e sábio que o amor divino ensejou para a humanidade na Terra tinha condições para configurar aos fluidos envolventes o brilho resplandecente, a transfiguração acontecida no corpo
e a fisionomia do Mestre Divino, bem como pela utilização do fluido cósmico ali existente e também fornecidos por Pedro, Tiago e João. Surgiram as condições para a materialização de Moisés e Elias. De todas as faculdades que Jesus revelou, nenhuma se pôde apontar estranha às condições da humanidade e que se encontra comumente nos homens. Estão todas na ordem da natureza, pela sua moral e qualidades fluídicas superiores, a magnitude dos fatos muito acima dos que são vulgares, posto de lado o envoltório carnal, ele nos potentava estado de puro espírito. Cristo é possuidor dos atributos que transcendem o nosso entendimento. No livro de São Lucas, capítulo 8, versículos 22 a 25, encontramos o relato em que Cristo aplacou a tempestade. Ainda somos muito pouco evoluídos, posso dizer com certeza, para entendermos esse atributo de Cristo, que consegue exercer seu poder sobre os elementos da natureza, aplacar as tempestades, transmutar a água em vinho, ou mesmo multiplicar os pães. Todavia, é necessário que a gente diga: respeitemos estas análises contraditórias. Todavia, é bom que entendam os humanos, simples e ignorantes, a maior importância que significa na vinda de Cristo não são os fenômenos. O espírito mais evoluído que já veio à Terra configuram-se as suas atitudes pelos seus ensinamentos que nos legou. Mediante a prática dos ensinamentos que constituem o Consolador prometido, profetizado por Cristo como rogativa que fez a Deus, codificado por Kardec, que seguiu as diretrizes do Espírito de Verdade, conseguiremos os meios para marcharmos evolutivamente em direção a esta inteligência suprema, ao nosso amado Pai Celestial. O propósito das reencarnações é ensejar meios para a evolução se processar nas almas, até o nível em que, pelo nosso próprio trabalho evolutivo, reparações e afinidade com as leis divinas, seremos espíritos puros, sábios e benfazejos. Em nosso trajeto, é preciso que consideremos, conforme João Evangelista, escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, expressou-se em Bordeaux em 1862. Pesai bem os ensinamentos que os Evangelhos contêm. Recebei, ou melhor, sabei distinguir o que ali está, em sentido próprio ou em sentido figurado, e os erros que vos hão cegado por tanto tempo se apagarão pouco a pouco, cedendo lugar à brilhante luz da verdade. Com este texto, já percebemos a importância que existe não tomarmos ao pé da letra todos os ensinamentos ou revelações com tantas ingerências humanas existentes na Bíblia. Prodígios por ocasião da morte de Jesus também é outro fato contraditório. Ora, desde a 6ª hora à 9ª hora, a terra se cobriu de trevas, consta nos textos bíblicos, após a morte de Cristo. Ao mesmo tempo, o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, a terra tremeu, as pedras se fenderam, os sepulcros se abriram,
muitos corpos de santos que estavam no sono da morte ressuscitaram, e saindo de seus túmulos, após a ressurreição, vieram à cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. Isto está escrito no livro de São Mateus, no capítulo 27, nos versículos 45, 51 a 53. Analisemos. Tais fatos citados nos textos bíblicos, supramencionados, não são citados por nenhum historiador. Não é possível que um tremor de terra e envolvimento da terra em trevas durante 3 horas tenham acontecido num país onde imperava a limpidez, a presença de luz, a limpidez dos céus, sem que isso tenha sido percebido. Não tem registros deste fato. Quanto à escuridão do sol, só poderia se produzir na lua nova, e a morte de Cristo ocorreu na lua cheia, a 14 de Nissan, dia da Páscoa dos judeus. Percebam, pois, meus irmãos, a importância que existe em termos muitos critérios na análise dos fatos. A Bíblia é um manancial de ensinamentos muito valiosos, mas nem tudo o que encontra-se nos textos bíblicos deve ser tomado ao pé da letra. Porque se assim fosse, quando os hebreus estavam em luta com um povo, me parece que os amoreus, e aproximava-se o começo da noite, como era proibido que os hebreus guerreassem durante a noite, José levantou os braços para os céus e sustou o movimento do sol, e assim então puderam guerrear até o êxito na sua batalha. Percebam bem a impossibilidade de aceitarmos estes fatos. E assim, ainda na sequência, nós prosseguiremos fazendo algumas análises mais relacionadas com interpretações de textos bíblicos e também com as atividades, com a missão de Cristo e acima de tudo, com a missão da doutrina do Consolador, que ele rogou a Deus e que foi enviado para nós. O cristianismo redivivo que hoje nós estamos vivenciando com a reencarnação, porque não podem mais nos proibir de crermos na reencarnação como aconteceu no passado, pois a Bíblia está repleta de revelações que mostram a existência de um plano, do plano espiritual, e a existência também de fenômenos de materialização e, igualmente, as provas comprobatórias da reencarnação no diálogo de Jesus com um sacerdote, o senador dos judeus, que aconteceu e que se acham nos textos bíblicos. Assim, meus irmãos, nós concluímos a parte de hoje para prosseguirmos na próxima gravação até que concluamos o percurso destes temas que nos traduzem as verdades referenciais para a nossa trajetória evolutiva, mas que precisam, no entanto, serem interpretadas segundo a mensagem que o próprio João Evangelista, via psicográfica, nos recomendou que fizéssemos, e aqui mesmo foram exemplificados a respeito de fatos inverossímeis que não podem acontecer. Deus é amor. Deus não foi um Deus guerreiro. Deus é amor em todos os tempos. E suplicamos a esse Deus, suplicamos aos seus mensageiros divinos, em nome de Jesus, que nos auxiliem, e não obstante nossas limitações, para que possamos de modo completo fazer o percurso
dessas análises, desses estudos que estamos realizando, relacionados com a Gênese, a vida, as predições e os milagres. Obrigado, Jesus, e que assim seja.